Essa é Mercês, uma cidadezinha simpática de 10 mil habitantes na Zona da Mata, em Minas Gerais. E como todo município, Mercês tem uma Câmara de Vereadores. Em dezembro de 2025, essa Câmara precisava escolher o seu novo presidente, quando algo muito incomum aconteceu. E agora chegou o momento que muitos duvidaram que chegaria. Tá aqui, ó. Dinheiro não me compra. O povo que me escolheu para me representá-lo dignamente. Dinheiro não me compra. Tá aqui, ó. Esse é o Marcélio Teixeira, conhecido em Mercês como o Marcélio Motossom. E o dinheiro que ele colocou na mesa é o dinheiro com o qual o dono de um posto de gasolina tentou comprar o voto dele na eleição para presidente da Câmara. Aqui está a prova da tentativa criminosa de manipular o voto dessa Câmara. Aqui está o símbolo do que acreditaram que me compraria. Aqui está o retrato da arrogância de quem pensa que Mercês não tem preço. Mas Mercês não tem preço. Mercês tem povo. Mercês tem memória. Pessoal, Mercês tem limites. 2 anos antes, em 2023, uma coisa parecida tinha acontecido em Cândido Mendes, no Maranhão. Por lá, um vereador chamado Sababá também apareceu na sessão com uma mochila. Porque o que eu recebi para me renunciar ao mandato está aqui. E, obviamente, a mochila do Sababá também estava cheinha de dinheiro, 300 mil reais. A grana que o prefeito estaria usando para comprar a renúncia do Sababá. Aqui, ó. O povo não dizer que eu mostrei uma mochila vazia. Pode fumar, não tem medo não. Eu já disse que a minha vida está na mão de Deus. Se Deus tiver, se eu morrer for pro inferno, já não tem problema. Tá aqui, ó. joga pela janela. Não, joga não. Eu não tenho condição de entrega pro dono. dinheiro para a saúde eu não tenho. O hospital não tem médico. Prova que saiu da saúde. Já está aqui, ó. Pode filmar aqui. Só de mostrar o dinheiro, o vereador já teria conseguido levar Cândido Mendes para o noticiário nacional, mas foi o que ele fez logo depois que virou manchete. Em seguida, jogou parte do dinheiro pela janela. Vamos devolver o dinheiro do povo! O dinheiro é de vocês! O dinheiro é de vocês! Uma multidão se formou na frente do prédio para disputar as notas de 50 e 100 reais. O prefeito Facinho negou ter tentado comprar a renúncia de Sababá Filho e disse que vai processar o vereador por calúnia e difamação. Em Minas, quem tentou comprar o vereador foi um empresário. No Maranhão, foi o prefeito. Parecem casos diferentes. Mas de onde foi que o prefeito poderia ter tirado os 300 mil reais? Eu tenho certeza que ninguém tiraria do seu bolso quase 300 mil reais para dar para o vereador de oposição. É só investigar de onde veio o dinheiro, se não for das empresas. É só pesquisar de onde veio o dinheiro, se não foi das empresas, diz alguém que está vendo a cena. E essa é uma colocação muito sábia. O Brasil não é exatamente o país mais corrupto do mundo. Existem outros piores. Não muitos, é verdade, mas existem. O que o Brasil lidera mesmo é a lista de países que mais desconfiam dos seus políticos. Em nenhum outro lugar do mundo os políticos levam tanta fama de ladrão quanto o Brasil. E essa frase, dita por alguém que está lá vendo o vereador Sababá fazer o unboxing de propina, ajuda a gente a entender que um político nunca rouba sozinho. Ele sempre precisa de um empresário. Ter isso em mente é muito importante, mas não para fazer com os empresários aquilo que a gente já faz com os políticos e dizer que é todo mundo safado, etc. e tal. É importante perceber que o político e o empresário roubam juntos
para a gente poder ter em mente que a corrupção não é algo que acontece no setor público, só no setor público. Essa ideia é perigosa porque ela é usada para convencer o público a abrir mão do patrimônio público, porque só assim os roubos poderiam acabar. Nesse vídeo a gente vai olhar para o problema da corrupção com frieza e sem muito moralismo. É claro que esse olhar vai acabar sendo aplicado a alguns dos casos mais escrachados dos últimos tempos. Quem é que não tem caixa 2? Vamos ser sinceros aqui. Me conte alguém que não tem caixa 2. Não, me conte um, vamos ser sinceros. Quem é que não tem? Não, vamos ser sinceros. Nós não estamos passando a limpo a política, hein? Quem é que não tem caixa 2? O deputado que fala em voz alta sobre Caixa 2 é Joselito Canto. Esse caso, de 2010, teve pouca repercussão fora do estado dele, o Paraná. Só que 10 anos antes, quando ele ainda era prefeito de Ponta Grossa, ele foi parar no Fantástico, e por coisa bem parecida. O próprio chefe do gabinete do prefeito pedia notas irregulares. Você lembra aquele dia que eu tive aí que você falou pra mim? Aquelas notas frias que eu tive que tirar e pra acertar o negócio do Luiz Carlos e nota com débito. Uma mão lava a outra. Nota fiscais fria, rapaz. Não posso admitir um negócio desse. Então eu tô pior que você, eu não sei da coisa, rapaz. Notas fiscais frias, eu jamais faria um negócio desse. Sair numa rede Globo Nacional, o cara ou vai pra cadeia ou derruba o prefeito. Por essas e outras, o nosso Joselito Canto é o melhor mau exemplo possível para quem quiser compreender a corrupção no Brasil e a hipocrisia que cerca esse tema. O chefe de gabinete dele dizia claramente: uma mão lava a outra. Uma mão é do político e a outra é do empresário. E tem uma outra razão. Joselito fala abertamente em Caixa 2 e fala com uma eloquência que só poderia ser superada por Maria Cristina Mendes Caldeira, a famosa ex do Valdemar Costa Neto, claro. Aquele que em 2005 teria descolado uma doação de campanha, Caixa 2, de 2 milhões de dólares. Só que 20% ele ia colocar no próprio bolso. No bolso ou talvez numa mala, porque era demais para enfiar no bolso. Não. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, eu não ganho mala. Ganham sim, todos os deputados ganham uma mala assim. Todo ano, não ganham? Não, cada 4 anos. Executivo. Todo ano não, no início da legislatura. É, então é esta. É. Aquela. Desculpa, eu como... O senhor ganhou, não ganhou? Vazia, né? Eu ganhei essa mala em 1991. Mas todo depois ano acho que dá uma nova. Depois não procurei mais. Mas deixar bem claro que essa mala vem vazia. Mas aquela tava cheia. E que dimensões tinha essa mala, mais ou menos? Já falei, a mala que os senhores ganham. É aquela. Muito pequena. Durante muito tempo, o Caixa 2 foi um elemento central da corrupção brasileira. As campanhas políticas eram pagas com dinheiro roubado dos cofres públicos, não tem outro jeito de dizer. E desses roubos se beneficiavam políticos e empresários. Aí os empresários doavam uma parte para as campanhas, até para que o esquema pudesse continuar com os mesmos políticos. Uma doação muito da interessada, né? E como o dinheiro sempre era sujo, ele jamais poderia ser declarado à Justiça Eleitoral. Por isso que ia direto para o Caixa 2 da campanha. E do Caixa 2 ia parar na mão de um ou outro marqueteiro. Às vezes, esses marqueteiros eram aconselhados a receber a grana no exterior para se proteger. Traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar a vocês. Para nós era uma coisa esquisita, mas de novo era assim: ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. Esse aí é o Duda Mendonça, já falecido, né? Falando na CPI dos Correios em 2005. Aquelas alturas ali ele já tinha trabalhado para um monte de político de um monte de partido. Em 2005, o Duda Mendonça estava denunciando o Caixa 2 do PT. Só que anos depois, ele ainda precisou admitir um outro Caixa 2, do MDB.
Marqueteiro Duda Mendonça diz em delação que a campanha de Paulo Scaff do MDB ao governo de São Paulo em 2014 recebeu 10 milhões de reais em caixa 2 da Odebrecht. Duda Mendonça disse que em 2014 a campanha do presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scaff, recebeu ao menos 10 milhões de reais da Odebrecht. Segundo reportagem do jornal O Globo, 6 milhões foram recebidos pelo próprio marqueteiro via Caixa 2 e os outros 4 milhões teriam sido pagos à Ilha Produções, que também atuou na campanha do candidato ao governo paulista. A carreira do Duda Mendonça como marqueteiro político foi toda marcada pela prática do Caixa 2. Basicamente porque não havia outro jeito de trabalhar. A Lava Jato deixou isso claro. A prática do Caixa 2 estava generalizada. Alguma coisa precisava ser feita. Então o Brasil proibiu as empresas de doarem para as campanhas e colocou o Estado para bancar o custo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o valor total do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, mais conhecido como Fundo Eleitoral. É esse dinheiro que vai bancar as campanhas dos candidatos em 2018. 1 bilhão e 700 milhões de reais serão distribuídos. E isso deveria ter resolvido o problema. Só que ao longo dos anos a gente foi descobrindo que também dá para roubar do fundo eleitoral. Um jeito bem fácil é usar o famoso candidato laranja. A Polícia Federal já está investigando a denúncia de que o PSL lançou candidatas laranjas para obter dinheiro do fundo eleitoral no ano passado. O caso ameaça o cargo de Gustavo Bebiano, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele comandava o partido, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, na época do repasse das verbas. Além de não ter tido o efeito esperado no combate à corrupção, o fundo eleitoral também acabou dando mais poder para os líderes dos partidos. Porque, no fundo, são eles que decidem que candidato vai ficar com que parte desse dinheiro. E isso é parte do que tornou a nossa Câmara dos Deputados mais poderosa, menos fiscalizada e, ao que tudo indica, mais corrupta. É que, com as mudanças, surgiram formas muito mais eficientes de roubar. Chega até a dar saudades do Caixa 2, inocente de outros tempos. Percebe? O que é que nós fizemos? Depois que a Lava Jato mostrou essa esculhambação toda que vivia acontecendo com todo mundo, nós resolvemos fazer o seguinte: o boi estava pesteado de carrapato, nós resolvemos solução, tiro na testa do boi. Então transferimos o custo das campanhas para o cofre público. Pra gente. E agora estamos zangados porque o cofre público, combalido do jeito que está com essa dificuldade. O fundo eleitoral tem tornado ainda mais evidente aquela hipocrisia que já reinava nos tempos do Caixa 2, quando os colegas do Joselito Canto fingiram surpresa com aquilo que ele disse. Acredite se eu te disser que o que mais tem é gente por aí roubando o dinheiro desse fundo eleitoral na surdina para depois pegar o celular e gravar um videozinho curto para o TikTok dizendo que é contra o fundo, que o financiamento público de campanha tem que acabar. Aliás, cuidado com essa coisa de ficar vendo um videozinho curto atrás do outro, hein? Isso aí derrete o seu cérebro. Sério. Brain rot, o apodrecimento do cérebro, é um termo que anda em voga principalmente desde dezembro de 2024, quando o dicionário Oxford escolheu esse como o termo do ano. Brain rot é o que acontece com o cérebro de quem consome conteúdos curtos, principalmente vídeos em excesso. 2 anos se passaram e agora, em 2026, as empresas de tecnologia estão enfrentando a primeira grande onda de processos, porque, ao que tudo indica, elas sabiam qual seria o resultado do que elas estavam fazendo e elas fizeram mesmo assim. Alguns aspectos do chamado microconteúdo são assustadores. É possível passar 2 horas vendo vídeos curtos e aí desligar o telefone sem conseguir se lembrar de nenhum deles. É uma espécie de transe que, a médio prazo, compromete o funcionamento do cérebro. O foco diminui. Quem tem tendência natural à depressão ou à ansiedade crônica acaba abrindo espaço, abrindo uma chance para que esses males da mente se manifestem. E tudo graças a um hábito ruim. Só que esse é o século XXI e algum tempo de tela você vai ter, né? Então que seja um tempo de tela saudável diante de conteúdos que não explorem certas fragilidades da sua psicologia. É perfeitamente possível usar seu tempo de tela para estar diante daquilo que te eleva em conhecimento, em
cultura, em espírito mesmo. E é por isso que eu indico a Fílmica, com toda a segurança de quem se sente convicto de que está dando um bom conselho. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira. Hoje são 550 títulos de mais de 90 países e toda semana tem alguma coisa nova estreando em categorias que engrandecem a alma, tipo histórias da Palestina, cinema revolucionário cubano e várias outras seleções que vão muito além do óbvio. Assinar a Fílmica vale a pena e você tem duas opções aqui, hein? Para o plano mensal, você usa o cupom ARVRO e ganha um desconto vitalício. Aí a mensalidade de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, valor que vai continuar valendo enquanto você mantiver a assinatura fixa. Também tem o passe anual Pix, e nesse caso você usa o cupom PIXARVRO. Aí você vai ganhar um desconto de R$ 70 e um ano inteirinho de conteúdo de primeira vai sair por R$ 99,90. Essas ofertas são por tempo limitado. Para aproveitar, use o link que está fixado no topo da caixa de comentários. Muito obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. De onde os empresários tiravam ou tiram o dinheiro que eles doavam ou doam para as campanhas políticas, hein? Invariavelmente, era dos cofres públicos, claro. E um jeito bom de fazer isso sempre foi com as emendas parlamentares. Uma emenda, principalmente hoje em dia, pode até ser um cheque em branco, que o governo deixa o deputado gastar como ele bem entender, do jeito que ele quiser. Até faz sentido na teoria, né? O deputado conhece a comunidade dele, sabe das necessidades menores, mais específicas de cada município. Só que na prática, esse dinheiro estava sendo usado para contratar empresas que ou superfaturavam os serviços ou então nem entregavam obra nenhuma. Aí a empresa embolsava uma parte e deixava a outra com o deputado. Usar as emendas para roubar não é novidade. Isso já era tradição quando descobriram os anões do orçamento em 1993. Esses eram deputados de estatura política e moral meio diminuta. E é por isso que o escândalo ganhou esse nome. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. E quanto dinheiro? O deputado admite ter ganho 200 vezes na loteria. Ganhei muitas vezes. Só este ano, a média foi de um prêmio por semana. 9 milhões de dólares em apostas premiadas. Esse escândalo foi relembrado agora, em 2026, pelo presidente do Brasil. Lula está prestes a encarar mais uma eleição e, mais uma vez, o discurso anticorrupção é algo que os opositores não vão e nem podem deixar de usar contra ele. A resposta de Lula é um tal orçamento participativo. Eu vou tentar fazer o orçamento participativo a nível nacional. Eu não sei se vai ser fácil, não sei como é que pode ser feito, mas a gente vai ter que construir um aplicativo para que a gente possa fazer com que, depois da gente fazer no planejamento o modelo de orçamento, vamos espraiar para as pessoas dizer o que querem nesse país. Porque se não tiver como o povo participar, o orçamento sempre será. A comissão de orçamento é muito famosa desde quando prenderam os 7 anões, vocês estão lembrados? Ali não mudou nada, continua a mesma coisa. Normalmente não faria sentido nenhum que um presidente propusesse uma medida assim. O normal é que o presidente e o seu governo decidam como o dinheiro vai ser usado. Só que o Brasil deixou de ser normal, né? Com as sucessivas crises políticas que vieram depois de 2016, o Congresso conseguiu aumentar cada vez mais aquela parte do orçamento que é destinada para as emendas. E mais do que isso, eles também conseguiram enterrar muitas das regras para prestar contas desse dinheiro. Isso é o orçamento secreto. Essa podridão chamada orçamento secreto, porque não faz um orçamento público à luz do dia para que o povo conheça onde está o seu dinheiro? Qualquer presidente só pode detestar o orçamento secreto. As emendas estão comendo, por baixo, uns 30% do total. E tirar 30% do orçamento da União é tirar 30% do poder de decisão do presidente da República. E poder é tudo que qualquer presidente quer.
É muito difícil que Lula, ou quem quer que venha depois dele, consiga recuperar o poder sobre esses 30% aí. A saída, então, é propor dar o poder para a sociedade, com um orçamento participativo. Até porque os deputados já estariam poderosos demais. Quem já está eleito agora pode ser reeleito com muito mais facilidade, indefinidas vezes, graças às emendas, que podem ser usadas para isso, né? Às vezes de maneira muito pouco republicana. E as emendas facilitam muito isso. Com certeza. A emenda ela perpetua e piora a formação ali dos quadros, né? O cara vira dono do mandato. O cara vira dono do mandato. As pessoas novas têm pouca chance de se eleger. Você pegar um cidadão do movimento social e querer fazer o deputado é muito mais difícil hoje. Porque está tudo marcado. Você vai ver que a renovação vai ser muito pouca. A conclusão é de que as emendas não corroeram só a estrutura do orçamento da União, elas também corroeram a estrutura das eleições, porque de alguma forma diminuíram o poder do voto. E essa constatação ela é indicativa de uma reorganização na política local, porque à medida que o prefeito vai recebendo emenda do deputado aliado dele em Brasília, a emenda é uma demonstração de força também. E a gente vê com frequência que o fato do prefeito estar conseguindo captar a emenda vai fazendo com que os políticos no entorno dele se filiem ao partido dele, sim, ou mudem para o grupo político dele. Então, às vezes, você não tem adversário porque o adversário veio para cá. Nada nesse país tem contribuído mais para facilitar a corrupção que o discurso contra ela. Parece esquisito, mas é só o jeitinho brasileiro de inverter as coisas. Aqui, o Partido da Social-Democracia é o que privatiza tudo. O Partido Liberal é onde estão os conservadores. E mesmo o Partido dos Trabalhadores, às vezes, vota com o patrão. Brasil, um país de sinais trocados. Dava até um bom slogan, hein? Só jamais poderia superar aquele do Michel Temer. Nosso lema, que não é um lema de hoje. Nosso lema é pobre. Trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase em 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil. Pobre. Trabalhe. Em letras garrafais. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, me vejo obrigado a explicar o óbvio. Esse slogan do Michel Temer nunca existiu, hein? Eu que inventei isso como uma brincadeira. Foi uma edição que eu fiz para me divertir, lá se vão mais de 10 anos. Então tá explicado, nesse caso aí o Michel Temer é inocente. Não foi por causa disso que ele foi preso em 2019, foi por outras razões, não tem nada a ver. Que fique bem explicado. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo. Muito obrigado, gente, por todo o apoio, por me ajudar a conduzir esse trabalho aqui. Eles mandam áudios que eu edito e assim nasce o finalzinho do vídeo, também chamado de IPS, do qual você está convidadíssimo a participar. Corrupção é complicada? Muito. É difícil, dificílimo de falar. Mas é preciso, eu reitero, enquanto a gente não parar de falar sobre isso, as pessoas vão continuar normalizando. É muito difícil falar de corrupção no Brasil, porque uma vez que você fala, já suscita nas pessoas os conceitos ligados a Estado, máquina pública e empresas públicas. É interessante que isso acaba muito heroificando o processo de privatização, as empresas e, claro, o nosso querido empresariado, que nunca errou e sempre faz tudo certinho. Esse sistema de organização do Estado e tudo, ele precisa sofrer uma limpeza muito grande, né? Precisa ser totalmente renovado. E para não ser polo de atração dessa gente que quer ganhar dinheiro fácil. E ninguém pode dizer que isso é coisa implantada pelo PT, porque antes já era assim,
No governo Bolsonaro continuou assim, né? Vídeo 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, os cheques do Fabrício Queiroz para a Micheque e outras dezenas de histórias que a gente não pode deixar cair no esquecimento. A extrema-direita em geral também funciona dessa mesma forma. Como exemplo, temos aí a deputada Mind Sommer, Júlia Zanata, enviando R$800 mil em verbas a clubes de tiro para supostos treinamentos da Guarda Municipal. No final, a gente sabe qual o destino disso tudo, né? A, entre aspas, luta contra a corrupção da Operação Lava Jato uniu o aparelhamento do judiciário brasileiro com uma ação midiática perfeitamente coordenada e alinhada com os interesses estrangeiros. Parece até teoria da conspiração dizer que o nosso país foi sabotado pela CIA e nem foi no século passado, cara. Foi há pouco mais de uma década. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Agradeço com muita sinceridade mesmo. Eu estou nessa distinta plataforma de vídeos há 9 anos. Completei recentemente. Antes disso era rádio, televisão, sou jornalista por formação, né? Mas aqui eu tenho encontrado muito apoio, muita solidariedade e muita oportunidade de desenvolver minhas habilidades, de continuar contando histórias, raciocinando junto com vocês. Agradeço muito, muito mesmo tudo que eu encontrei aqui ao longo desses 9 anos. E bora para esses 10, né? Tem aí a chave Pix, se você quiser contribuir. Tem sempre a possibilidade de se somar à nossa comunidade, botãozinho Seja Membro, lá na home do canal. E, claro, né, se você quiser ir estreitando os relacionamentos antes de colar assim definitivamente, deixa um comentário, deixa um like, todas essas interações suas fazem o conteúdo existir, ajudam muito mesmo. Um beijo, gente, e como sempre, valeu!